Tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Priscila de Souza Lima, eu sou terapeuta sistêmica quântica e eu estou aqui para falar com você sobre relacionamento tóxico, abusivo, como se livrar desta situação. Eu recebi uma mensagem agora de uma pessoa que está passando por um problema muito complicado. Tem um casamento difícil, vive numa situação completamente infeliz, não tem alegria, e o único pensamento que ela tem é de se suicidar. Talvez você possa se espantar e falar: Priscila, mas meu Deus, que absurdo a pessoa querer se matar por causa da vida conjugal, por que ela não separa? E talvez você que esteja pensando assim, você nunca tenha passado por essa situação, e eu quero falar hoje como uma pessoa que já se divorciou, já passou pela dor do divórcio e conseguiu dar a volta por cima, tá? Eh, Obviamente, quando nós casamos, todos nós casamos, a gente tem sonhos, e principalmente as pessoas que já sofreram muito na vida, já vieram de uma família desestruturada, desajustada. Obviamente, isso não é uma regra, tá? Mas, na maioria dos casos, as pessoas que passaram, que cresceram em lares desajustados, elas têm um sonho de ter uma família. Então, principalmente as moças que já tiveram problemas com os pais, né, que se sentiram abandonadas pelos pais, a figura paterna não é presente, ela vai crescer desenvolvendo esse sonho, esse desejo de ter essa figura masculina ao lado dela. E ela vai para a vida com esse sonho, só que como ela não teve e não tem uma base, e o inconsciente dela está repleto de informações de abandono, de rejeição, existe um padrão vibracional, existe uma informação, existe uma pré-programação de que, embora ela deseje e ela sonhe em viver um relacionamento abençoado, ter uma família, ela vai precisar encontrar alguém que faça ela tão mal quanto o pai a fez. Isso pode parecer contraditório, mas é exatamente assim que as coisas acontecem. Eu hoje sou terapeuta, né, como eu já tinha me apresentado, e eu atendo pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, como de outros lugares também do mundo, outros países. E a maioria das mulheres que eu atendo, que passam por problemas na vida sentimental, se você buscar, tem alguma questão relacionada à família, ou relacionamento dos pais, ou questões mal resolvidas ali na família de origem, que hoje impedem ela de ser feliz na vida sentimental. Quando você cresce no lar desajustado, quando você tem problemas com o teu pai, principalmente as meninas, né? O primeiro amor da vida daquela menina é o pai dela. O primeiro referencial de homem é o pai dela. E na cabeça de uma moça, o pai, a forma como o pai a trata, é como se fosse um padrão que se estabelece no sentido dela entender o merecimento que ela tem, o nível de amor que ela pode receber. Se ela teve algum tipo de déficit no recebimento desse amor do pai dela, dessas demonstrações de amor, isso vai impactar diretamente na maneira como ela se enxerga e na maneira como ela se autoestima. Então, se ela teve problemas com o pai, digamos que o pai a rejeitou, o pai, quando a mãe engravidou, pensou em aborto, ou não foi um pai presente, fisicamente presente, um pai carinhoso, um pai que tivesse aquela demonstração de carinho,
aquela jovem, ela cresce com o entendimento no inconsciente dela de que ela não é amada, de que nem o pai dela a amou, nem o pai dela a quis. E o que acontece? Se nem o pai dela, que deveria ser o referencial de amor, né? Porque, obviamente, a imagem que nós temos dos pais é que os nossos pais, eles nos amam incondicionalmente. E se nem o pai dela, que deveria, teoricamente, amá-la incondicionalmente, não a amou, não demonstrou amor, o inconsciente dela fez com que ela acreditasse que ela não era amada, ela cresce com aquele sentimento de que eu não sou digna de ser amada, eu não mereço ser amada. Tudo isso são informações que estão no inconsciente, não são informações que estão no consciente. E quando essas informações elas estão no inconsciente, elas são como programações. Então, se você perguntar para essa pessoa qual que é o teu maior sonho, ela pode falar, eu quero ter uma família. Quando eu crescer, eu quero ter uma família. Só que a boca dela está falando isso. Só que a programação já está ali inserida de que ela precisa encontrar uma pessoa que a faça muito mal, que a trate de maneira muito desprezível, tá? Para fazer com que ela entenda que o pai dela tinha razão em tratá-la dessa maneira. É como se ela buscasse de todas as formas, isso eu estou falando no nível inconsciente, tá? De todas as formas, provar e comprovar por A mais B que o pai dela tinha razão, que realmente o pai dela estava certo. Então, quando existem essas programações do inconsciente, você vai vibrar, tá? Porque você precisa entender que tudo tem um padrão vibracional, tudo é energia, tudo é padrão vibracional. E o que acontece? Quando você tem esse padrão de rejeição, esse sentimento de rejeição inserido no seu inconsciente, você vai vibrar muito baixinho. Você vai vibrar na tristeza, na raiva, na revolta, muito baixinho. E esse padrão vibracional, você não consegue olhar no exterior muitas vezes. Você vê pessoas na rua caminhando, você não sabe o padrão vibracional dela. Mas o padrão que você emite é o padrão que você atrai para a tua vida. Então, se você tem um problema de autoestima, um problema de se amar, um problema de rejeição, você vai encontrar as pessoas que vão aproximar de você e as pessoas que você vai dar atenção, que você vai olhar, são aquelas pessoas que provavelmente, tá? Potencialmente têm um padrão vibracional semelhante ao seu. Então, se você acha que você foi rejeitada na infância, se você tem essa informação que nem o seu pai te quis, você vai falar com a sua boca que você quer ser amada, mas a sua programação vai fazer com que chegue uma pessoa até você que te rejeite, que não te ame, que não demonstre carinho por você, que é um relacionamento tóxico e abusivo, porque é aquela programação que tem validade na sua vida. É aquela programação, tá? E o que acontece? A gente, infelizmente, nós não procuramos ajuda psicológica, emocional. Eu, como consteladora sistêmica, eu trabalho diariamente com isso e foi a constelação sistêmica que me fez compreender que eu vivia dentro desta dinâmica. Eu buscava em relacionamentos o meu pai. Eu buscava preencher nos meus relacionamentos o meu pai. Por isso que os meus relacionamentos jamais poderiam dar certo. Porque na maioria das vezes eu me relacionei com pessoas que não tinham absolutamente nada que ver comigo. Porque eu precisava que os meus relacionamentos se fracassassem. Para que eu pudesse repetir um padrão, o mesmo padrão da minha família. Entendeu? Então, foi muito sofrido para mim, muito sofrido, porque o meu sonho sempre foi
ser esposa, ser mãe, ter uma família. Esse sempre foi o meu sonho. Só que quando eu fui para minha idade adulta, e até mesmo na minha adolescência, no primeiro relacionamento que eu tive, já foi um relacionamento extremamente tóxico, extremamente abusivo. E hoje eu olho para trás e me pergunto, né, como que eu pude permitir me relacionar com pessoas que eu me relacionei? O nível que eu estava tão baixo, no sentido de baixa autoestima, de, sabe, de falta de cuidado, falta de amor com a minha própria vida, que eu me permiti me relacionar com pessoas que eu me relacionei, que não tinha absolutamente nada que ver, mas tinha, porque estavam no mesmo padrão vibracional que o meu. Assim, foi muito sofrido, muito, muito, muito sofrido, muito mesmo. E infelizmente a gente não faz uma constelação. Hoje eu gostaria tanto que as pessoas tivessem a oportunidade de chegar ali aos 14 anos. Se você chegasse nos 14 anos, antes de você ter o primeiro relacionamento, você pudesse fazer uma constelação sistêmica familiar, você já seria identificado determinadas tendências de padrões, determinadas fidelidades que você tem com a sua família. E ali mesmo, aos 14 anos, com uma sessão, a sua vida poderia ser transformada, o curso da sua vida poderia ser completamente transformado, mas infelizmente as pessoas não fazem. As pessoas já entram em contato comigo ou com qualquer outro terapeuta, eu quero me suicidar. Eu não suporto mais essa dor. Eu não suporto mais essa dor. Então, esse vídeo que eu estou fazendo hoje, tão de improviso, é quase que um apelo. É um apelo para falar para essas mulheres que estão passando por esta situação hoje, que estão pensando aí em tirar a própria vida, que a vida está um inferno, a sua casa é um inferno, você dorme no inferno, você acorda no inferno, a sua vida é um verdadeiro inferno. Eu quero dizer para você que tem solução, que a sua vida pode ser transformada, porque a minha vida também foi transformada. A minha vida também foi transformada. Tá? E muitas vezes, olha, eu quero fazer um apelo maior ainda. Muitas vezes, eu fui durante muitos anos evangélica. E dentro da religião evangélica existe um conceito de que o divórcio ele não é aceitável diante dos olhos de Deus. E muitas pessoas que eu vi com os meus próprios olhos passam verdadeiras torturas dentro de casa. Eu já vi maridos que estupram as próprias esposas, maridos violentos, infiéis, que traem. Eu não estou dizendo que não acontece só, não acontece também com homens, que homens também não passam por isso, mas o meu objetivo com esse vídeo não é falar para os homens apenas, mas é principalmente falar para as mulheres que estão vivendo esta situação. Tá? Eu já vi situações absurdas, inclusive líderes de igreja, e essas mulheres subjugadas dentro das casas, subjugadas dentro das igrejas, e quando elas tinham o pensamento de, olha, eu vou me divorciar, eu não suporto mais essa situação. O discurso é que o divórcio não é aceitável diante dos olhos de Deus, que Deus não aceita o divórcio, que Deus abomina o divórcio. Tá? Eu mesmo, quando fui me divorciar, eu ouvi inúmeras coisas desse tipo, mas eu sabia a vida que eu levava. Eu sabia que não estava dando certo. E foi por diversos motivos, não estava dando certo. Falaram para mim quantas vezes, olha, o seu ministério vai acabar, o seu ministério vai ser destruído. Se você se divorciar, Deus não, olha, você vai até para o inferno. Até que eu ia para o inferno, eu escutei que se eu me divorciasse. Eu quero dizer para você que isso é uma grande mentira. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, a obra que Deus tem para fazer na sua vida, quando Deus te escolheu, Ele te escolheu quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. E Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você acha que Deus não sabia do dia de hoje que você estava passando? Você acha que Deus não sabia que aquela Priscila que Ele tinha escolhido para fazer essa grande obra para a qual Ele me escolheu, não ia passar por todas as coisas que eu passei?
Eu quero dizer para você uma coisa, nada pode te separar do amor de Deus. Tem muitas mulheres hoje, nesse momento, que estão aí tirando a própria vida, que estão se matando, que estão entrando em depressão, que estão morrendo, que já estão mortas, porque acham que o divórcio vai afastá-las de Deus, que Deus não aceita isso. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele não chamou ninguém para escravidão, para viver em escravidão. Eu não sou a favor do divórcio. Eu sou a favor da família. Eu sou uma terapeuta que cuida de famílias. Mas para que o casamento, para que o relacionamento seja transformado, é necessário que as duas pessoas queiram a transformação. É necessário que as duas pessoas elas se adaptem e se transformem. Não adianta. Não adianta. Existem pessoas que falam assim, ai, mas a hora que Deus muda, paga o preço. Deixa eu te dizer uma coisa. A única pessoa que foi eleita por Deus para pagar o preço foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. A transformação, ela só acontece mediante o conhecimento, o autoconhecimento. O autoconhecimento e o conhecimento, o desejo de mudança. Eu transformei também a minha vida. Eu também transformei muitas áreas da minha vida. Transformei o meu caráter, transformei a minha personalidade, transformei as minhas atitudes, tá? Num relacionamento que tem problemas, os dois têm problemas, não é só uma parte que tem problema. Essas mulheres às quais eu estou me dirigindo hoje, elas também têm problemas que precisam ser trabalhados. Não é só 100% do erro dos homens, não. Num relacionamento tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Se você faz muito por aquela pessoa e aquela pessoa não faz absolutamente nada por você ou faz menos, está em desequilíbrio. E tanto a pessoa que está fazendo pouco quanto a pessoa que está fazendo muito está errada. Está errada. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse aqui é um apelo. Você, mulher que está me ouvindo agora, que seu casamento está destruído, que o seu relacionamento está destruído, talvez você esteja vivendo, não necessariamente com um homem, você pode estar vivendo um relacionamento homossexual e está tudo bem. Porque eu atendo também pessoas que estão vivendo relacionamentos tóxicos com outras mulheres. Mulheres que são tóxicas. Então, o sexo não interessa dentro de uma relação. O que interessa é se as pessoas que estão ali envolvidas, elas estão curadas, elas estão preparadas para viver um amor, para viver um relacionamento, para se relacionarem. Então, eu quero me referir agora de uma maneira mais abrangente. Você que está vivenciando uma tortura no seu relacionamento. Você que tem sido depreciada todos os dias. Que tudo que você faz está errado, tudo que você faz está ruim, que você já não sabe mais o que você faz. Você que se olha no espelho e se acha a pessoa mais horrorosa do mundo, mais indigna, mais indesejada. Talvez você já não tenha relação sexual aí com seu cônjuge há séculos. O seu cônjuge não te procura mais. E você se sente a pessoa mais feia, mais gorda, mais magra, mais horrorosa do planeta Terra. Talvez você chore de manhã, de tarde e de noite. Talvez você já queira até se mutilar, porque eu estou falando com você aqui, eu estou tendo visões espirituais e eu vejo pessoas que estão cortando o pulso. Riscos assim no pulso. Você tem que ser mutilado, você tem que ser destruído, pessoas que se apertam, que se beliscam, que tem tanta raiva. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua vida pode ser transformada. A sua vida pode ser transformada. Depende exclusivamente de você. A constelação sistêmica familiar, ela é uma terapia extremamente profunda. A minha sessão, a minha metodologia, ela dura em torno de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Nós iremos conversar. Você vai me contar toda a sua vida. Você vai me contar como está o teu relacionamento. Você vai me contar como foi o relacionamento dos teus pais, dos teus avós, toda a tua história, toda a tua história. E quando você me conta toda a tua história, através das técnicas que eu tenho, eu consigo visualizar a raiz do problema. A raiz do problema.
E quando a gente encontra a raiz do problema, a gente consegue também propor soluções de cura, de cura. Nem todo relacionamento que está em problema, ele precisa necessariamente terminar em divórcio. Mas existem relacionamentos em que a alternativa para a mulher continuar viva é o divórcio. É o divórcio. Não brinca com a infelicidade. Não brinca com a tua dor. Não menospreza a tua vida. Não menospreza. Porque o desejo de se matar, ele é algo tão terrível, tão avassalador, que você não pode brincar com isso. Eu nunca na minha vida vou ouvir: Priscila, eu estou pensando em tirar minha própria vida, como se fosse uma bobagem. Eu sei o que é dor. Eu também já passei por isso. E se a minha vida está transformada hoje, se hoje eu posso estar aqui desse lado da câmera para falar para você aí, é porque eu passei por essa transformação. Eu sei o que é olhar e não ver solução. Eu sei o que é dormir chorando e acordar chorando durante meses, meses. Mas eu também sei o que é transformar a minha vida. Então, em nome de Jesus, você que está aí pensando em se matar, entre em contato comigo, meu telefone. Eu vou deixar bem aqui embaixo. Você vai entrar em contato comigo, nós vamos marcar uma sessão. Nós vamos conversar. Tá bem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. E se o teu casamento está destruído, mas os dois têm desejo de mudança, é fácil. Porque quando há amor, encontra-se soluções. Tá bom? E até para separar precisa ter amor. E começa com amor próprio. Eu espero você.